Ok, entendido então que o que é uma avaliação por rubrica, uma devolutiva feita por rubrica para o aluno. E quando o professor quer proporcionar para o aluno uma autoavaliação por rubrica, né? Então o aluno vai olhar uma pauta de critérios e vai definir em que estágio ele está de acordo com aquela rubrica. Então, a autoavaliação por rubrica, ela vai conter basicamente os mesmos itens que uma avaliação por rubrica. Então, ela tem aqui os critérios que serão avaliados, neste caso, autoavaliados pelo aluno, os graus desses critérios, e aqui são aqueles 1, 2, 3, 4, ou parcial, pleno, total, atendeu, não atendeu, atendeu parcialmente. Só que a grande diferença aqui é que os graus desses critérios devem ser descritos cada um, o porquê deles existirem. Então você, professor, quando você pega uma avaliação para dar devolutiva para o seu aluno por rubrica, em um determinado critério, você sabe dizer o porquê do seu aluno estar em algum grau, em um determinado grau. Quando o aluno pegar essa autoavaliação, é provável que ele não saiba se autoclassificar em algum desses graus. Havendo a descrição de cada um, ele consegue refletir e então determinar em que grau se encontra. Se não houver graus descritos, também é provável que ele coloque para ele a nota máxima. Afinal, não foi dada para ele a descrição daqueles graus para que ele refletisse se ele se encontra naquele ponto ou não. Entendem? Então vejam aqui, ó. Por exemplo, um critério, o entendimento do que são os materiais não estruturados e funcionamento do carrinho por propulsão a ar. Então o critério já tem que ser mais detalhado também. Aqui tem os graus, coloquei básicos aqui, né, de 1 a 4, e a descrição de cada um. Com isso, o aluno consegue entender melhor o seu estágio e se autoavaliar. Um outro critério aqui, ó, o desempenho em relação aos critérios estabelecidos para registro e envio do material, gravação de vídeo e entrega via Drive. E aí é interessante estabelecer critérios que avaliam aspectos diferentes de uma mesma etapa. Aqui você tem o entendimento do tema e aqui você tem o desempenho em relação à comanda da atividade. Aqui são algumas sugestões, então dependendo da faixa etária, você não precisa colocar notas de 1 a 4, por exemplo. Sendo um componente do Inova, isso já vai levar você a colocar como os engajamentos parciais, pleno e total. Porém, você pode, dependendo da faixa etária, ou o que você achar mais interessante com a sua turma, substituir por emojis, né? E então depois você faz a conversão em nota ou conceito. Aqui os dois primeiros estão parciais, porque o Inova Educação prevê somente os conceitos de engajamento parcial, pleno e total. Só que não tem problema dos dois primeiros serem parciais, tá? O importante é que o aluno entenda o seu estágio e onde ele quer chegar. E aí então, como feito na avaliação por rubrica, que foi colocado o Google Classroom como sugestão para que se faça isso à distância com seus alunos, foi sugerido também que se faça a autoavaliação por rubrica dos alunos em uma plataforma. Antes de se mostrar a sugestão pronta, foi pedido que os participantes compusessem uma nuvem de palavras com as ferramentas em que eles acreditam que dá para adaptar uma autoavaliação por rubrica para que seja disponibilizado para o aluno a longa distância. Vamos olhar qual ficou o resultado. E aí, diferente do que a pauta vai apontar, o mais escolhido pelos professores foi o Google Classroom e o WhatsApp. E aí sim, seguido do Google Formulário, ou como eles colocaram ali, Google Forms, né? Até o Mentimeter foi apontado como sugestão, o que também é válido, porque diferentes instrumentos de avaliação podem ser adaptados para diversas ferramentas aí ao nosso dispor online. E aí então a gente tem uma sugestão pronta que seria no Google Formulários. Então essa é uma das maneiras mais simples de se fazer, de se fornecer uma autoavaliação por rubrica para o seu aluno. Então, como apontado pelos professores, a autoavaliação por rubrica ela pode ser adaptada para diferentes ferramentas.
Só que dentro do próprio Google Formulários, ela pode ser apresentada de diferentes formas, tá? A maneira como a gente escolheu aqui foi colocando-a como se fossem questões de múltipla escolha. Então, tem o critério ali como enunciado e os graus ficam como as alternativas, tá? Sempre bem claro, bem detalhado para o seu aluno. E aí ele a envia para você, tá? E para nós concluirmos esta parte aí da avaliação e da autoavaliação por rubrica, vamos retomar aqui alguns pontos, né? Então a avaliação por rubrica ou a autoavaliação, ela tem que estabelecer uma gradação para o desenvolvimento do estudante, né? Ele tem que entender onde ele está e onde ele quer chegar. Ela provê parâmetros para o diálogo entre professor e estudante, o feedback, ligado ao objetivo de desenvolvimento que se quer alcançar. E é transparente em relação às expectativas de desenvolvimento, objetivo, gradação, critérios claros e combinados, né? Chega um ponto em que os alunos amadurecem essa questão da autoavaliação e o professor junto deles estabelece quais critérios que podem ser colocados numa autoavaliação por rubrica ou então na própria avaliação por rubrica do professor. Então, como combinado, para não ficar muito extenso, vamos encerrar aqui essa segunda parte. E a terceira e última parte, a avaliação por meio de redes mídias sociais, fica no terceiro vídeo. E lembrando que os materiais, as referências bibliográficas estão todas nas descrições dos 3 vídeos, tá? Com o link para que vocês acessem.